Veja bem, querido, você sabe onde foi o lugar que Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Lá em Mateus, capítulo 16, foi em Cesareia de Filipe, uma das cidades mais pagãs de Israel, uma cidade que tinha esse nome porque era consagrada ao imperador César, a Tibério, e foi construída pelo Herodes Filipe, Herodes Filipai. E era uma cidade construída em cima de nichos pagãos de deuses antiquíssimos na região, que já eram cultuados ali muito antes dos judeus, dos hebreus chegarem naquele lugar, naquela região. Obrigado, meu querido Rodriguito. Muito antes. Por exemplo, a geografia daquele lugar é tão interessante que o livro de Enoque nos diz que aquela conspiração de anjos, descrita em Gênesis no capítulo 16, quando os Benai Elohim, os filhos de Deus, os anjos, tomaram a decisão de se misturarem, se hibridizarem com as mulheres humanas, em razão do que veio o dilúvio, está lá em Gênesis 6, o livro de Enoque diz que o lugar da conspiração dos 200 anjos foi o topo do Monte Hermon. Monte Hermon e a cidade de Cesareia de Filipe, construída aqui no pé. Então, na altura, tem essa história de uma conspiração de anjos. Ora, foi no Monte Hermon que Jesus se transfigurou em cima da história de anjos querendo possuir filhas dos homens. Cristo se transfigura. Você veja como ele dá importância. Como ele tem medo. Como ele ficou afetado. Ele fica preocupado. Resolveu se transfigurar no monte onde o livro de Enoque diz que houve aquela conspiração de anjos para se simbiotizarem, se hibridizarem com as mulheres, de cuja união nasceram os nefilins. E no sopé desse monte, Cesareia de Filipe, aonde a adoração ao deus Pan já acontecia há milhares de anos, aonde todos os nichos cananeus antigos tinham seu lugar de incrustamento na rocha, com divindades diferentes, e onde o Herodes Filipe colocou uma cidade dedicada a César com todo o panteão, com todos os cultos, com todas as venerações, com todas as paganidades de uma Romazinha naquele lugar. E é justamente nesse lugar que Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe bem, querido, se quem conhece Jesus e o Evangelho tem medo de geografias poluídas, paganizadas, de templos, de ídolos, de histórias, de consagrações, que não. Quem é de Jesus é um assombrador de assombrações. A gente vai chegando e demônio vai saindo. Satanás não fica. Eu sou luz do mundo. E Jesus me disse a ti, disse a tantos quantos creem: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Minha querida, essas suas amigas profetisas não conhecem o Evangelho e não confiam nessa proteção absoluta de Jesus. Elas vivem do medo que conseguem provocar no coração de uma pessoinha como você, que vai para casa e faz tudo que elas mandaram, e elas ganharam mais poder sobre a sua vida, porque você fica obedecendo a loucura dos inseguros, supersticiosos, profetas de vento, que não conhecem o ensino do Evangelho. Por isso profetizam engano, temeridade e pavor para o coração de quem
anda sem conhecimento da palavra porque não lê a Escritura, o Evangelho de carreirinha. Quem lê de carreirinha já entendeu. VNV TV, o canal é você.